Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2022. O evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 2, versículo 18 a 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos de Jesus e os discípulos do fariseu jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho, e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje nós vemos esse questionamento a Jesus. E qual é o questionamento? Por que os discípulos de João Batista e os fariseus jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuavam? Nós precisamos entender esse contexto. Nós vemos em algumas passagens que o próprio Jesus jejuava, mas o jejum foi introduzido que os judeus teriam que jejuar uma vez por ano, pelo menos, seria no Yom Kippur, uma festa judaica, e o totalismo disso, da hipocrisia dos fariseus e dos judeus, fizeram com que esse legalismo fosse colocado em consequências muito maiores daquilo do que se necessitava. E Jesus vai dizer para eles, os convidados de um casamento, por acaso, poderem fazer jejum enquanto o noivo está com ele? O noivo é o próprio Jesus. Os discípulos são os convidados desse casamento. Então, na presença do Jesus, do Filho de Deus, do Messias, do noivo, nas bodas do Cordeiro, eles não deveriam, numa festa, ninguém vai para uma festa para não se alimentar, para não comer, para não banquetear. É um sentido que não faz sentido, na verdade, né? Mas esse é o sentido do jejum. E Jesus vai dizer: um dia eu serei tirado do meio deles, e eles jejuarão, porque para a vinda gloriosa de Jesus, o jejum vai se tornar uma expiação. Então, Jesus é esse cordeiro, é esse noivo, qual os discípulos não jejuavam, enquanto Jesus estava ali no meio deles, não tinha essa necessidade de jejuar. Enquanto que os fariseus faziam isso por puro legalismo. E nós sabemos que Jesus, muitas passagens do Evangelho, critica os fariseus por suas hipocrisias. E aí Jesus desmascara eles, que eles faziam isso para se aparecer. Em uma passagem dessa do Evangelho, é Jesus orientando aqueles para o jejum. Quando jejuardes, toma banho, lava o rosto, para que não faça como os fariseus, que fica com a cara de coitado para que os outros vejam que está jejuando, mas para que o seu jejum seja agradável a Deus. Esse jejum é um ato de amor, de expiação, de penitência de cada um de nós a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos,
nós vemos isso? É porque aquelas pessoas, os fariseus, os judeus do tempo de Jesus, não reconheciam o tempo que estava vivendo, que o Messias estava ali no meio deles, que Deus se encarnou na pessoa de Jesus. E ali eles não se abriram para a graça, para a dureza, por causa da dureza dos seus corações. O tanto que Jesus vai dizer: ninguém põe remendo novo em roupa velha. Quem é esse pano novo? Jesus vai dizer ainda: ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Esse pano novo e esse vinho novo é o próprio Cristo Jesus. Mas esse pano novo requer que nós também sejamos renovados. Vinho novo em odres novos, porque ali a pessoa renasce e é no batismo que nós renascemos para a graça de Deus e para a nova aliança. Por isso que essas pessoas que estão fechadas para a palavra de Deus, para a palavra de Jesus, elas criticam muito a igreja, criticam Jesus no tempo, o tanto que Jesus foi tirado, foi morto, crucificado. É o remendo, o pano velho que não se abriu para a graça do pano novo. É o vinho velho, é os odres velhos que não suportaram o vinho novo. Portanto, meus irmãos, que nesse dia nós possamos ser renovados pela graça de Deus e nós possamos olhar esse pano novo, esse vinho novo que é o Cristo Jesus, que verdadeiramente ele faça sentido na nossa vida. E nós possamos abrir os nossos corações para enxergarmos a graça de Deus no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.